A cereja do bolo, a cereja do bolo. Mas, Cobra o Zé mas ô, Comé lá, Dieguinho, quem falou de sereia foi ele. mas uma coisa que eu acho importante, a gente tem que frisar algumas coisas, né? A gente até conversa muito aqui, as coisas mudam e outra coisa, a gente tem que cobrar. Eu acho que isso é importante, até porque a gente está vendo agora no Brasil uma mudança nos últimos 4 anos de times virando SAFs. E a gente está vendo alguns que não tiveram esse sucesso todo, né? Não é assim. O pessoal acha que vai virar SAF, vai todo time vai ganhar tudo, vai contratar todo mundo. Mas eu acho muito importante a cobrança. E outra coisa, eu tô vendo, o Dieguinho falou, tava vendo aqui no chat também. Pessoal, assim, a gente não tem que. Não é todo mundo que tem a mesma opinião que a gente, tá? Eu concordo com algumas coisas com o Dieguinho e não concordo com outras. Não é por isso que tudo que ele falar, você acha que ele tá passando pano, ou eu e o Edmundo, a gente já foi xingado por passar pano e já foi xingado porque a gente não defende a Você cria, quando 777. não é criador de crise, não tem meio termo. Exatamente, criador de crise. Gente, a gente só quer o bem do Vasco, isso é um fato. Isso é um fato. O que a gente tem que fazer aqui é falar: ó, o Barbieri errou, a gente falou aqui, eu acho que errou pra caramba contra o Flamengo, que jogou melhor no primeiro jogo das eliminatórias, porque tem que lembrar que ganhou do Botafogo, ganhou do Flamengo, né, antes das eliminatórias, depois perdeu do Fluminense, para mim jogando pau a pau, talvez um pouco melhor que o Fluminense, e depois dos dois jogos do Flamengo, foram erros individuais que fizeram o Flamengo perder, o Vasco perder do Flamengo, na minha opinião. Então, assim, eu também acho, eu concordo com o Dieguinho, mas que o Vasco é um trabalho a médio e longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem que continuar cobrando, porque senão os caras vão acomodar ali, porque a torcida do Vasco, a gente já sabe que faz muito tempo que sofre, gente. Isso é um fato, cara. É muito tempo. E agora vendeu o clube, tá pagando em dia, então acho que tem que ter a cobrança, mas ao mesmo tempo que tem a cobrança, tem que ter um pouco de paciência, né, Edmundo? Cara, assim, eu acho que a palavra nem é cobrança, né? Porque eu acho que o Luiz Melo, o Paulo Brax, eles estão um pouco se lixando para a gente, assim, do fundo do coração. Sim. Eles têm uma autonomia hoje que o dirigente não remunerado não tinha, entendeu? Vivia mais da paixão. É, o que a gente quer é que o processo seja acelerado, que o Vasco volte o quanto antes possível, porque nós temos uma paixão pelo clube, uma paixão que ficou adormecida, né? Desde 2011 o Vasco não ganha nada, né? E muito pelo contrário, lutou mais para não cair ou para não subir do que para a conquista de títulos, né? A gente tem as últimas finais do estadual que não vale nada, mas as últimas finais do estadual foram disputadas, as últimas quatro, pelo menos, foram disputadas pelo Fluminense e pelo Flamengo. Cara, pelo menos ali a gente precisa estar para um crescimento da marca, para que a gente tenha novos torcedores, um crescimento de sócio-torcedor, enfim. Então, a cobrança é nesse sentido. Nós precisávamos resolver 10 problemas. Hoje nós temos 2 problemas a resolver. Os problemas diminuíram graças ao trabalho, à eficiência, à dedicação dessas mesmas pessoas que a gente está aqui falando, né? E acho que é mais ansiedade do que crítica. Eu acho que a palavra é mais ansiedade, porque a gente olhando pela perspectiva que o Dieguinho trouxe, dos 5 clássicos jogados, né? Por essa perspectiva, a gente entende que para que o Vasco seja competitivo e vencedor, ele precisa desses 2, 3 posições. É mais ansiedade do que cobrança, né? E acho que isso vai acontecer. O Dieguinho frisou muito bem aí, Dieguinho, não. Dieguinho, frisou bem o tempo todo. A gente ainda está em março, o investimento ainda vai acontecer. Eu falo isso o tempo todo aqui, Dieguinho. É muito melhor você esperar a janela de meio de ano, do meio do ano, e esperar uma oportunidade. Cara, eu vou falar uma merda de novo aqui. Eu adoro falar merda. Mas pode acontecer do Paris Saint-Germain não querer o Neymar e pagar 100% do salário para ele vir jogar no Brasil. E o Flamengo pode entender que tem Arrascaeta e Everton Ribeiro e não precise. O
Palmeiras pode entender que tem o Rafael Veiga e não quer, e ele pode vir jogar no Vasco. São oportunidades do mercado. Eu sei que eu falei uma merda muito grande. São exemplos, sim, mas pode é acontecer. Só um exemplo. E isso pode acontecer, e quando a gente menos espera, com 2 jogadores, o Vasco pode sair de um patamar e ir para um outro patamar muito mais elevado, porque o jogador diferente faz isso. Só que, para quem fala de Vasco diariamente, essa ansiedade ela é muito gigante. Ela é o tempo todo. E, pô, eu sei que o Vasco joga daqui a pouco contra o Atlético, é um amistoso, enfim, uma causa lindíssima lá, feita pela diretoria, abrindo os portões para os autistas. É tudo muito legal, né? Mas como é que vai ser a estreia contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão? Como é que depois vai ser o jogo em São Januário contra o Palmeiras? É essa a nossa preocupação. E eu, como vascaíno, entendo que se tivesse o 10, tivesse um outro volante, assim, até mesmo para brigar pela titularidade com o Rodrigo, que eu acho que ele foi muito bem, cara, eu ia me sentir mais confiante do que foi frustrante esse primeiro trimestre. Não, Aliás, isso que você falou, todo mundo concorda, Edmundo, todo mundo quer, sendo que assim, vamos lá. Quem sabe o fluxo de caixa são eles, não está público para a gente. Mas vamos fazer uma conta rápida aqui, não vou levar 1 minuto para explicar. Foi gastado 107 milhões. Esse 10 que o Edmundo está falando, esse cara deve custar uns 60, 70, comprando, menos de 50 milhões já não tem. Tanto é que hoje, pelo menos, hoje não. O Arthur, que foi para o Palmeiras agora, que não é 10, ele é ponta, ele está chegando para jogar. Ele de um lado, o Dudu do outro e o Rony no comando do ataque. Ele joga na posição ali do Orelhano e do Pé, que ele é ponta direita, que às vezes vem para o meio. Aí vamos lá, planilha, né? Porque o gestor tem que saber como é que ele gasta o dinheiro. Ó, você tem 110 milhões agora até a janela de abril. É inteligente você gastar lá 70 milhões no 10, aí tu tem só 40 para montar o resto do time. Não é mais plausível você primeiro montar mais da metade do time, de novo, pensando em fluxo de caixa. Você vai ter uma grana agora e outra grana no segundo semestre. Monta a base do time e aí no segundo semestre você pega a grana e pimba, mete grana em 2 caras. Então, às vezes, até isso é o que eu falo. A gente, Edmundo, hoje é formador de opinião. O torcedor está no direito dele de xingar, espernear. É normal. Todos nós, eu continuo sendo torcedor, mas hoje eu faço um trabalho mais profissional. Então, assim, eu acho que nós, você falou dessa questão da ansiedade, às vezes a gente tem que separar um pouquinho esse nosso lado torcedor, porque a gente acaba embalizando muitas das vezes a opinião do cara que está em casa. Então, acho que é função nossa também explicar algumas outras situações para a pessoa formar a melhor opinião dela. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Óbvio que todo mundo chegou num consenso que falta esse meia, que é esse ponto, esse volante. Sendo que você tinha uma grana para gastar até abril. Aí, de novo, tu vai lá e compra esse cara e sobra pouco. Porque o Vasco estava capenga, o Vasco não tinha time para jogar. Chegou a 13, camarada. Então, assim, ou tu soca a grana no 10 e fica com o time todo capenga, né? Ou tu monta quase um time todo, falta 2 posições. No segundo semestre, tu chega nesses caras, porque assim, tem um cronograma também, não tem jeito, gente. Não vai resolver tudo no estalar de dedo. Ó, sabe o que cabe pra gente? Beleza, é isso? Se chegar na segunda janela e isso não acontecer, pau, cobrança. Perfeito. Porque o que foi passado foi isso. Aí uma outra conversa.